Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver a correção dessa lista de exercícios extras, começando aqui pela número 1. Lembrando que essa lista aqui é sobre as relações de Euler no poliedro, né? Tá? Veja que o professor já errou aqui, o professor tá com um probleminha. Tá muito frio, eu tô fazendo essa gravação. Aqui. Bom, então nesse exercício 1 aqui diz assim: um poliedro convexo tem 32 faces. 32 faces. Então o nosso F vale 32. Sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. Então nós temos 20 hexágonos e 12 pentágonos. Agora pede assim, o número de vértices deste polígono. Olha, primeiro nós vamos ver aqui. Ele tem 32 faces, 20 hexágonos e 12 pentágonos. Se nós fizermos 20 vezes 6, porque o hexágono tem 6 lados, nós vamos encontrar 120 arestas. Se nós fizermos 12 pentágonos, que é 12 vezes 5, né? Porque o pentágono é penta, é 5 lados, 60 arestas. Somando isso aqui tudo, nós vamos ter aqui 180 arestas. Mas lembrem que duas arestas formam uma no poliedro, né? Lembra do dodecaedro que a gente fez, a junção, né? Então nós vamos dividir por 2, então o nosso A será 90. Então 90 é o número de arestas, né? E aí qualquer um já poderia marcar a letra A, mas não, ele está pedindo o quê? O número de vértices. Então vamos cuidar os pega-ratões, tá bom? Bom, também nós temos o 60 aqui, que é um pega-ratão, tá ali. Pode ser a resposta final, eu não sei, mas é um pega-ratão. Então nós temos a relação de Euler, V mais F, A mais 2. Então eu vou fazer o número de vértices que eu não sei, mais as faces que são 32, igual o número de arestas que é 90, mais 2. Então V vai ser o quê? 92, porque a soma aqui dá 92, mais 32 fica menos 32. E V vai dar 60. Então são 60 vértices. Tá? Mas esse 60 que a gente vai marcar aqui é em função deste cálculo e não desse ali. Aqui é uma coincidência, tá bom? Então, esse aqui era o número 1. Vamos para o número 2. Número 2. Ctrl Shift S. Vou fazer uma captura de tela aqui. Vamos lá, vamos ler aqui o enunciado primeiro para tentar entender, né? A figura mostra uma peça feita em 1587 por Stefano Bosignori e está exposta no Museu Galileu em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular. Então, é um dodecaedro
regular. Em cada uma de suas faces pentagonais, há a gravação de um tipo diferente de relógio. Então, são faces pentagonais. Isso aqui nos diz muito, né? Em 1578, o matemático Leonhard Euler descobriu o teorema conhecido por relação de Euler. Em todo poliedro convexo, com vértices V, arestas A e faces F, vale a relação. Ao se aplicar a relação de Euler no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis é. Então ele quer saber as arestas não visíveis. Veja que interessante, né? Então nós vamos ter aqui quantas faces, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado nós vamos ter outras 6 faces. Ele é um dodecaedro, então ele tem 12 faces, certo? Veja só, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ele tem 6 faces desse lado, sobrou 6 faces do outro lado. Então, nós vamos fazer aqui a relação V mais F, A mais 2. Nós vamos calcular o número de vértices total do dodecaedro. Então, nós temos aqui vértices mais as faces, que são 12. O número de arestas. Quantas arestas tem ao total no poliedro? Ah, ele quer saber, deixa eu só ver um negócio aqui. O número de arestas não visíveis, né? Então, assim, veja que interessante, eu não preciso utilizar a fórmula aqui. Vocês vão ver por quê. Se eu tenho faces pentagonais, eu tenho 12 faces, né? Então, 12 vezes... é um pentágono, então é 5 aqui, né? 12 faces vezes 5 arestas são 60 arestas. Né? Como a gente sabe que sempre, ó, esse pentágono aqui ele tem uma aresta em comum, então nós temos que dividir por 2. Logo, esse cara aqui ele vai ter 30 arestas. Aí a gente faz a conta aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu contei aqui 20 arestas visíveis. Então nós vamos tirar essas 20 arestas visíveis. Então tem 10 arestas do lado de lá escondidinhas, né? Por isso que a gente vai marcar a letra A. Veja que não foi preciso a gente calcular o número de vértices, tá? Talvez em um outro exercício similar a esse possa ser necessário calcular o número de vértices, tá? Eu poderia pedir quantos vértices escondidos tem. Questão para a prova. Qual o número de vértices que estão escondidos? Se eu pedisse isso, aí sim eu faria V mais F, A mais 2. Aí eu faria assim, eu não sei quantos vértices tem ao todo, mas faces, bom, faces são 30. Arestas, faces são 12, desculpa. São 12 faces e arestas são 30, mais 2. Então, os vértices seriam 32 menos 12. O total de vértices aqui seriam 20 vértices, tá? Então, eu teria 20 vértices ao todo nesse dodecaedro. Porém, olha só que interessante, ó. Eu tenho um aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 vértices aqui na frente visíveis. Então, escondidos lá atrás, eu vou ter somente 5 vértices. Tá? Eu vou ter 5 vértices do lado de lá da figura. Porque 15 eu estou vendo aqui.
os outros 5 do lado de lá estão escondidos. Se ficou com dúvida nisso aqui, basta perguntar para mim que eu faço ele no GeoGebra, tá? Para facilitar a compreensão de vocês. Bom, em seguida nós temos aqui a número 3. Essa número 3 aqui eu vou dizer para vocês que eu não pensei muito nela. Ainda eu acabei não corrigindo ela. Eu vou fazer ela agora, tá? Depois eu tenho que conferir o gabarito, né? Que eu não estou conferindo agora. Mas vamos lá, vamos que tudo vai dar certo. O fulereno é uma molécula de carbono descoberta em 1985. E a sua utilização tem sido proposta em muitas áreas como medicina, bioquímica e física, devido à grande estabilidade. O modelo tridimensional da molécula do fullereno é um poliedro convexo de faces regulares, que possui 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais e 3 arestas se encontram em cada vértice, formando ângulos triédricos. Em cada vértice está situado um átomo de carbono. Baseando-se nessas informações, assinale o que for correto. Bom, então aqui, ó, eu vou fazer as partes de matemática e depois as de química e a gente dá uma conversada em aula, se for o caso. Seria interessante vocês conversarem com a professora de química para descobrir isso aqui, tá? Vamos fazer primeiro aqui, vamos ver aqui, um poliedro convexo, faces regulares, possui 12 pentagonais e 20 hexagonais. Então, 12 pentágonos é 12 vezes 5, que dá 60. 20 hexagonais é 20 vezes 16, que dá 120. Então, somando tudo, nós temos 180 arestas, que isso vai dar 90 arestas. Lembra que nós temos que pegar sempre a metade. Então, esse cara tem 90 arestas, tem 32 faces, né? A gente já fez esse cálculo aqui para calcular os vértices. Então, vértices mais as faces igual a aresta mais 2. Então, 90 mais 2 menos 32 dá 60. Então, ele tem 60 vértices. Agora, olha que interessante, ó. Por isso que ele é C60, ó. Tá? Por causa desses 60 vértices aqui. O poliedro que representa a molécula possui 120 arestas. Não, ele possui 90 arestas. Então, esse aqui é falso. Se A é o número de arestas do poliedro e V é o número de vértices do poliedro que representa a molécula, então 3A igual a 2V. Se A é o número de arestas do poliedro e V é o número de vértices do poliedro. Então, A é o número de arestas. Então, eu tenho 90A. E daí, V é o número de vértices, né? Vértice a gente calcula agora, 60V. Então, a gente coloca assim, ó. 60V igual a 90A. Quarto zero, divide por 3 vai ficar 3A. 6 dividido por 3 dá 2V. Então, isso aqui é verdadeiro. Eu vou botar um certinho aqui do lado. A soma dos ângulos internos de todas as faces é 58 πrad. Aqui, ó, 16 está certo, ó. O poliedro que representa a molécula possui 60 vértices, a gente acabou de calcular. Essa questão número 4 aqui, vocês deverão conversar com a professora de... Opa, 4 a gente vai fazer agora. A 8, dá uma conversada com a professora de química para ver o que é. Se é SP2, SP1, tá? E aí, como é que a gente faz agora para fazer calcular a soma aí dos ângulos das faces, né? Veja, bem interessante isso. Então, na aula a gente teve uma questão assim, uma soma. Eu vou precisar localizar isso aqui, porque a gente também decora, a gente não sabe, tá? Então, vocês tenham anotado isso na aula.
pode cair uma questão dessa para vocês. Claro que eu não vou cobrar parte de química, tá? Na nossa prova eu não vou cobrar parte de química. Aqui. A próxima. Acho que é essa aqui que a gente viu. Aqui já está em prisma. Já está em prisma aqui, então na 430. O professor está tentando achar. Aqui. A soma dos ângulos da face. S igual a V menos 2 vezes 360 graus, tá? V menos 2 vezes 360 graus. Vamos fazer o seguinte, V menos 2 é o número de vértices, que é 60. Menos 2. 360 graus é 2π radianos, tá? Tem que fazer essa conversão, é bem simples. É só lembrar que π é 180, então 360 é 2π. Aí 60 menos 2 dá 58, vezes 2π. Podemos entender, então, olha que interessante, ó, isso aqui tá errado, ó. Tá? Por quê? Porque a resposta aqui vai dar 116π rádio. Tá? Então é interessante isso aqui. E aí fica só para vocês corrigirem essa aqui da professora, tá? E isso aí, certo? Deixa eu fechar aqui porque terminou minha folha. Vou botar na área de trabalho. Vamos para as próximas. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. Para não ficar longo, tá bem tranquilo. Agora a questão número 4, né? A questão número 4. Um poliedro convexo possui 8 faces, todas triangulares. Nessas condições, assumindo que tal poliedro exista, o número esperado de vértices para este poliedro será. Então ele possui 8 faces, todas triangulares. Então nós vamos fazer 8 faces vezes 3 triângulos, 24 arestas. Porque cada triângulo tem 3 arestas vezes 8, 24 arestas. Se nós dividirmos por 2 isso, nós vamos achar 12 arestas. Então esse cara já vai ter 12 arestas. 12A. O número de vértices é só a gente pesquisar. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aqui o que? 8 V mais F igual a A mais 2. Então nós vamos ter os números de vértices mais 8 faces, 12 arestas mais 2. Então os vértices vão ser de 14 menos o 8. Então nós vamos ter 6 vértices. 6 vértices, letra E. Certo, pessoal?